Olá, muito bom ter você aqui. No programa de hoje, vamos discutir os serviços de saneamento básico em Itamonte, no sul de Minas. A nossa convidada, que participa de forma remota, é a bióloga e educadora ambiental Beatriz Pena. E aqui no estúdio, eu tenho a companhia do promotor de justiça, Denis William Rodrigues Ribeiro. Agradeço muito a presença de vocês, é um prazer recebê-los aqui na TV MP. Doutor Denis, desde quando, então, Itamonte vem enfrentando problemas de abastecimento de água? Olá, Cris. Os problemas que afligem Itamonte no que concerne o abastecimento de água são problemas que são até anteriores à minha posse lá. Eu sou promotor lá desde agosto de 2024 e os problemas eles surgem especificamente em setembro de 2023, há um abaixo-assinado por parte de moradores do bairro Boa Vista, que são direcionados, e esse abaixo-assinado, né, dessas pessoas é direcionado ao Ministério Público. E nesse primeiro passo, o promotor que me antecedeu, o doutor Antônio Borges, promotor de São Lourenço, e na época ele cooperava em Itamonte, ele pede esclarecimentos, né, para a Copasa. E a Copasa, num primeiro momento, informou que era uma questão de infraestrutura. Era necessário construir mais uma estação, mais um ponto mesmo de infraestrutura para contemplar a expansão urbana de Itamonte. E é feita essa infraestrutura e, ao que parecia naquele momento, tudo estava bem. Só que mesmo depois dessa construção, desse primeiro esforço, vamos por assim dizer, por parte da Copasa, os moradores eles reiteraram as reclamações ao Ministério Público. Quais são as reclamações? Reclamações de falta de abastecimento em vários bairros. O que inicialmente era um problema, parecia que era um problema específico do bairro Boa Vista, depois ele se estende para os bairros Águas Lindas, e à medida em que a população de Itamonte começa a tomar conhecimento de que há reclamações feitas no Ministério Público a respeito de abastecimento de água, mais pessoas, mais moradores, eles começam a comparecer, e o que se percebe ao final é que era um problema estrutural, que abrangia a cidade como um todo. E tudo se agravou, e eu já estava como promotor na cidade, nas festas de fim de ano de 2024 e início de 2025, que é um período, Itamonte é uma cidade muito turística. Aliás, é uma cidade das mais lindas, das quais eu já tive o prazer de conhecer. E muito fria. Muito fria, muito fria. A Beatriz sabe muito bem disso. E no final de ano, é normal, que, por ser um polo turístico, que há um ônus maior, né? Demográfico, um ônus demográfico. Pessoas vão a Itamonte. E a Copasa, a estrutura posta de abastecimento de água não suporta. É um problema comum, por exemplo, em cidades litorâneas, né? Não é o caso de Minas, Minas não tem mar, mas é um problema muito comum em cidades litorâneas, por exemplo, no estado de São Paulo. E o que aconteceu foi que, além de todo esse estresse demográfico, por assim dizer, houve também fortes chuvas nesse período. E o problema se alastrou ao ponto de se tornar uma questão coletiva e que novamente veio ao conhecimento do Ministério Público. E, como promotor de justiça, oficiei a Copasa e a Prefeitura para que fossem prestados esclarecimentos a respeito do que aconteceu, né? Afinal de contas, já foi feito um esforço inicial para que fosse construída uma nova infraestrutura e qual que é a razão de ainda assim, né, em 2025, a gente está falando de problema de saneamento básico, uma coisa tão básica, né, Cris? Nossa. Beatriz, como que a falta de água impacta a qualidade da vida dos cidadãos? Nossa, a água é um bem público, né, de uso público, é um bem universal. Nós e a vida não vive sem água. Então a água ela perpassa toda a vida do ser humano e da natureza. E esse bem ele tem um agravante porque ele precisa ter uma gestão integrada. Então, a gente tem a lei, né, a Lei das Águas, que é um parlamento das águas, que todo mundo poderia estar influenciando essa gestão através dos comitês de bacia, porque a água tem que ser gestionada de forma cidadã. Então, esse exemplo de Itamonte, de que foi um coletivo, né? O Ministério Público está muito certo de intervir, porque é um coletivo que já está reclamando há muito tempo e que impacta a saúde,
impacta na educação, próprias escolas, impacta nossa economia do turismo é baseada nas cachoeiras, nas florestas, então impacta também a vida e a natureza. Como você avalia as políticas públicas de saneamento básico? Olha, eu fiz doutorado em relação a isso, que é gestão participativa em comitês de bacia, participei de vários conselhos e comitês do Rio Verde, e eu acho que a gente está tendo uma crise no mundo todo, exatamente de participação cidadã. É das primeiras coisas por isso que eu estive nessa audiência, porque a gente tem que ser pessoas ativas quanto a esse patrimônio, que é o patrimônio da natureza, né? A gente está aí com tantas decisões aí contra a nossa natureza, que pertence aos brasileiros, nós somos só guardiões. Então, a gente precisa estar atento o tempo todo e saber quais os canais de decisão. E eu acho que o Ministério Público é um dos canais, mas antes disso, é a participação do cidadão como coletivo, com a prefeitura também ajudando, que nem sempre a gente tem a infraestrutura que a gente deseja, né? Itamonte não tem esgoto nenhum tratado, então a gente tem a primeira cidade da Bacia do Prata, que a nossa bacia vai até Buenos Aires, o início de tudo foi o que eu falei na audiência, e a gente tem que dar o exemplo, né? Então a gente está com esse fio da meada aí, com o doutor Denis ajudando, e cada um de nós, e mesmo a Copasa também, com uma ação direta. A gente precisa de fazer essa concertação entre todos os entes. Isso é que é importante. Todo mundo tem que opinar. Doutor Denis, qual que é a justificativa da Copasa? E brevemente também, qual que é o posicionamento da Prefeitura? Pois não, Cris. No primeiro momento, aquele momento ali em 2023, a Copasa nos apresentou que era um problema de infraestrutura. Superado essa primeira questão, porque foram feitas obras de expansão da infraestrutura na cidade de Itamonte, especificamente em relação ao estresse hídrico que aconteceu entre dezembro de 2024 e janeiro de 2025, a Copasa nos informou, no nosso procedimento administrativo que nós temos para acompanhar essa situação, que ocorreu uma inundação, né, desproporcional na captação do rio Capivari. Em razão dessa inundação, o que houve? Houve a queima mesmo de um conjunto de motobombas e equipamentos elétricos. E não fosse isso suficiente, a Copasa também nos informou que uma importante adutora para a região, que estava localizada ali numa região de difícil acesso, ela também estragou em razão dessas chuvas. E, por fim, uma terceira justificativa seria as constantes interrupções de serviços elétricos, né, de fornecimento de energia elétrica por parte da CEMIG. E foram essas as justificativas. A gente faz agora o nosso primeiro intervalo e voltamos já já. Estamos de volta. Hoje o assunto do nosso Ponta a Ponta é a falta de água. Problema recorrente em Itamonte, no sul de Minas. Doutor Denis, qual que foi então o posicionamento da Prefeitura em relação a essa falta de água? Cris, a Prefeitura reconheceu a falta de água e se propôs a estabelecer um diálogo institucional, tanto com o Ministério Público, tanto com a Copasa. Qual que foi a importância dessa audiência, né, que vocês fizeram? Ela é importantíssima para a democracia participativa, né? Sem dúvida, Cris. A democracia no Brasil ela pode ser exercida, né, tanto de forma indireta pelos representantes eleitos, tanto de forma direta, que é mais raro, mas acontece. E o que aconteceu em Itamonte, especificamente no dia 3 de abril desse ano de 2025, foi um momento ali de a participação efetiva da população. Foi dada a voz àquela população
essa voz que antes era instrumentalizada e direcionada ao Ministério Público, essas reclamações foram apresentadas diretamente ao representante regional da Copasa, que era o senhor Marco Aurélio, que esteve presente em Itamonte, na sede da Câmara Legislativa, com a presença do prefeito, com a presença do vice-presidente da Câmara e com a presença do Ministério Público e, o mais importante, a presença das pessoas. E o exemplo é a Beatriz, que lá esteve presente. Então a Copasa e os seus representantes ouviram não apenas o Ministério Público, mas o Poder Executivo, o Legislativo e as pessoas que efetivamente sofrem com esse problema de falta de água. Porque a água é pressuposto de tudo, na verdade, Cris. E foi importante, eu sinto que foi importante, o representante da Copasa, ao menos ele demonstrou isso, uma preocupação legítima, porque ele percebeu ali na audiência pública o sofrimento daquela população. E realmente foi um ato democrático e muito simbólico. Eu sinto que foi muito simbólico. Pois é, Beatriz, eu também quero escutá-la, então, sobre a importância de aproximar a população das decisões sobre o uso da água que impactam, né, diretamente o seu dia a dia. Pois é, eu tenho para mim que nesse momento foi é bom frisar no dia 3 de abril, que eu acho que vai ser um marco, pelo menos para a cidade, porque nós estamos num planeta com emergência climática. E os eventos que aconteceram em dezembro e janeiro aqui na região, que houve até uma interdição de 3 meses da estrada principal, uma rodovia federal, porque caiu uma parte da montanha, e eles já estão sinalizando que nós vamos precisar as mãos de todo mundo, porque não é só uma prefeitura, que é uma prefeitura pequena, que você veja, a gente teve a participação das pessoas, mas a gente praticamente é periferia do sul de Minas, somos o último município até perto do Rio de Janeiro, né? No limite do Rio. E aí a gente precisa que a população também abrace. E isso foi uma demonstração muito importante. E a gente, com esse tema da água, eu acho que a Copasa respondeu, naquele momento, a contento. Ela tem até uma ação aqui do Pró-Mananciais, que é uma ação geral do Estado, mas que precisa de que abrir esse diálogo com a população, porque na hora H de um acidente desse, quem é que vai lá no meio do mato consertar? São os vizinhos, né? Então, a prefeitura, nesse momento, apoiou, mas a gente precisa que todos se envolvam. E isso é a principal questão de toda essa mudança climática que está acontecendo e provavelmente a gente vai ter esse ano também, a gente já está se prevenindo contra o fogo também, né? Porque aqui queimou bastante coisa. Então, essa situação a gente chama de regeneração, a gente precisa gerar novas ações. Então, a regeneração traz essa visão sistêmica da questão ambiental, que não basta ser só nós, vocês aí na TV também são os comunicadores, né, que estão atentos a isso, mas toda a população e a gente fazer essa reconexão, para a gente aprender a viver esse momento da gente se interconectar de novo, porque é onde está a casa comum, né? Economia quer dizer oikonomia, quer dizer, a gestão da casa comum. E a casa comum é a vida, é a natureza, são as águas, os rios. E esse é que a humanidade inteira tem que se conscientizar. E a gente tem esse papel aqui, somos um município que temos 2 parques maravilhosos, Itatiaia e a Serra do Papagaio, e precisamos ter dar esse exemplo. Foi isso que eu falei na audiência, porque não só os seres humanos precisam da água, mas os passarinhos, os cavalos, os cachorros. Então, eu saúdo muito essas iniciativas que a gente possa reconectar com
com as fontes originárias, as fontes que tinham aqui também, os fontanários. Então, assim, eu já estive até na prefeitura esse mês, falando desse projeto, ver se a gente aí consegue fazer esses fontanários reativar essa conexão das pessoas na cidade, né? E, a partir daí, a gente chegar a falar sobre o restante do saneamento, né? Da coleta seletiva, do esgoto. Isso é que é um caminho. Eu acho que a gente abriu, 3 de abril foi o caminho que a gente está trilhando aí, não vamos deixar a peteca cair, né, doutor Denis? Doutor Denis, qual que é a expectativa do MP para solucionar o problema e quais as possíveis sanções? Cris, a gente está vendo com bons olhos a situação porque existe um espaço de diálogo e de composição, né? As possíveis sanções são no âmbito judicial, no âmbito administrativo, responsabilidade civil, né, dos atores e dos gestores responsáveis pela condução dessa política pública em Itamonte. E é visto como um soldado de reserva. É importante eles saberem que a gente pode manejar uma ação civil pública e responsabilizá-los, porque isso aumenta o espaço de diálogo. Mas eu particularmente estou vendo com bons olhos. Depois dessa audiência pública, a Copasa ela disponibilizou um gerador em Caxambu. Então, caso aconteça uma emergência climática, caso haja uma interrupção de fornecimento de serviço de energia elétrica por parte da CEMIG, o gerador vai estar à disposição de Itamonte. Foi apresentado um plano de contingência emergência e foi também disponibilizado um caminhão-pipa. Porque é necessário que haja um planejamento de longo prazo, um aumento da infraestrutura e também, como bem a Beatriz colocou, hoje o Brasil, não apenas o Brasil, o mundo vive uma emergência climática. Então é também necessário que nós nos preparemos para essas situações de crise. E por isso que foi apresentado o plano de contingenciamento de emergência. A gente faz agora o nosso segundo intervalo, voltamos já já. TV MP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. De volta ao Ponta a Ponta. Hoje a nossa conversa gira em torno dos problemas recorrentes de abastecimento de água em Itamonte, no sul de Minas. Beatriz, como a crise climática global interfere na escassez da água? Nossa, a gente tem um papel fundamental, né? Os brasileiros, apesar do nosso nome, Brasil, é de cortador de árvore, né? De pau-brasil, nós temos um papel muito grande, porque os rios voadores que vêm da Amazônia não conseguem chegar aqui no Sudeste, porque a gente tem usado o cerrado e cortado todo ele, que é a conexão das árvores com o clima. Então, a gente pode fazer, sim, a gente pode reverter. É uma coisa simples, porque, na realidade, a gente precisa sombrear os trópicos, que são as agroflorestas, não sei se vocês sabem, são um sistema agroflorestal, ele pode ser produtivo e também sombrear os trópicos e trazer a água de volta. Sombra e água fresca é o que mais a gente precisa. Ô Beatriz, qual que é a importância de uma gestão séria das bacias hidrográficas e como preservar essas bacias? A gestão é tripartite, né? Segundo a lei 9433 de 97, ela criou um sistema nacional. E nós temos encontros de comitês de bacia todo ano. E esses encontros eles são muito férteis, porque eles trazem soluções, trazem como colaborar, porque a sociedade civil ela é uma das partes dos comitês. Então, todo mundo pode influenciar, qualquer pessoa pode ir nesse parlamento falar dos problemas que afetam a sua localidade, o seu território.
mas é importante participar, conhecer e agir com as microbacias, que as microbacias é onde você vive. Então, onde você vive, você pode alterar em termos de qualidade e quantidade da água. Então, cada valezinho aqui da nossa Mantiqueira, ele tem o seu território habitado por seres humanos, animais e a vida. E isso traduz numa boa qualidade de água, uma boa qualidade de vida. É possível, então, construir um futuro sustentável e garantir que todos tenham acesso à água de qualidade? Eu tenho fé, né? Esperança. E a gente tem que ter essa reconexão, tanto no nível individual, no nível organizacional, no nível social, né? Que a gente veja o território como nosso também, não só querer brigar com o vizinho, né? A gente tem que saber se relacionar. O Denis, concorda? É possível esse futuro sustentável? Sem dúvida, sem dúvida. Ainda mais em ano de COP30, né, aqui no Brasil, é necessário sonhar, é necessário saber até onde podemos chegar, né? E é perfeitamente possível, sim, sonhar com um nível de sustentabilidade, a conciliação, né, do sistema produtivo com a preservação do meio ambiente, um equilíbrio dinâmico, até porque, caso não seja sustentável, há uma finitude dos recursos, que não são ilimitados, como bem sabemos, e isso prejudica o próprio setor produtivo, né? Então, é não só possível, como necessário pensar num futuro sustentável, Cris. E quais são as outras ações que o poder público e instituições como o Ministério Público devem fazer para preservar a água? Muito boa pergunta. E nós, do direito, somos muito pautados em ações repressivas, né? Atua-se após a consolidação de um fato, atua-se após um desastre ambiental. Eu acredito que o foco tem que ser prévio, tem que ser em educação ambiental, tem que ser em planejamento, tem que ser em diálogo institucional, é necessário sentar, né? Não apenas com o prefeito, mas também com o agro, com o setor da indústria e dialogar, né? Acho que a palavra de ordem hoje é diálogo e conscientização, e o foco tem que ser nas ações preventivas. E daí a importância do Ministério Público, que numa atuação extrajudicial tem a possibilidade de fazer uma audiência pública e mobilizar toda uma comunidade, de expedir uma recomendação e nesse caso é importante trabalhar no fomento dessas ações preventivas, Cris. Pois é, quais são as ações educativas e preventivas que o MP oferece, então? São ações, são campanhas, né, de conscientização. Mas, assim, no nível mais concreto, são ações no sentido de conscientizar, são ações no cuidado das bacias hidrográficas, por exemplo, no cuidado da zona de amortecimento dos parques que nós temos, por exemplo, em Itamonte, tem-se a Serra do Papagaio e o Parque do Itatiaia. Então, há que se trabalhar ali preventivamente num cuidado dessa zona de amortecimento, nas áreas de preservação permanente, né? Nas áreas de proteção ambiental, e todas, no próprio delineamento infralegal que já existe, né? Na Lei 9985, a lei dos planos, das questões, das unidades de conservação, é necessário atuar no sentido de conservar. Acho que a palavra é essa mesmo, Cris. Conservar, né? Doutor Denis, e como a população pode, na prática, ajudar para o avanço do saneamento e o consumo consciente e inteligente da água? É necessário cobrar e fiscalizar. Então, a população, porque eles são os principais envolvidos, né? Nós também, né? Afinal Sim. de contas, eu também, nós, né? Você e eu, nós também integramos a população, graças a... Né? E nesse caso, é necessário cobrar. Eles são os mais impactados. As pessoas que estão ali na linha de frente e que sentem de forma imediata os efeitos de todo o planejamento, de todas as ações. Então, eles podem não apenas cobrar, como fiscalizar e provocar a atuação dos agentes públicos, seja o Ministério Público, a Prefeitura, a Copasa. É necessário, por exemplo, fazer denúncia na ouvidoria, caso o serviço de fornecimento de água não seja fornecido a contento. Então,
É nesse sentido. E para terminar, como devem agir as empresas e as indústrias? Devem agir com um pouco mais de consciência, né? Não há que se não há que se buscar tão apenas o lucro, e que esse lucro não pode ser tão predatório, às custas do meio ambiente, às custas do futuro, né? Então, há que se conciliar, né? Hoje mesmo no Brasil fala-se muito do novo marco de zoneamento ambiental, das novas legislações, que talvez o Ministério do Meio Ambiente parece ser um adversário do setor industrial. Será mesmo? Será mesmo que o meio ambiente é esse adversário? Sinceramente, eu não vejo dessa forma. Eu vejo como uma perspectiva de equilíbrio, uma perspectiva de sustentabilidade, né? Não há que se evitar extremismos aqui, sabe, Cris? É necessário crescer, mas crescer com responsabilidade ambiental. A gente agradece muito a participação de vocês, voltem sempre. E, claro, agradeço também a sua companhia, a sua audiência. A gente se vê em breve. Tchau.